Com a responsabilização das plataformas de apostas online pelos danos causados aos consumidores, elas podem responder juridicamente pelos abusos em propagandas ou ausência de proteção ao consumidor vulnerável. Hoje eu quero falar de um tema que tomou conta das redes sociais essa semana: o embate envolvendo Luana Piovani e Virgínia Fonseca sobre a divulgação das plataformas de aposta online. Mas esse vídeo não é sobre fofoca, é sobre direito. Afinal, as bets podem ser responsabilizadas pelos prejuízos causados aos seus jogadores? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Gislaine Luiz, advogada e sócia do escritório Luiz e Sanches de Itapira. E hoje eu quero falar sobre um assunto extremamente sério e muito atual: a responsabilidade das plataformas de apostas online pelos danos causados aos consumidores. Muito se fala sobre influenciadores, publicidades e apostas esportivas, mas existe uma discussão jurídica ainda mais importante. Até onde vai a responsabilidade das próprias bets quando percebem comportamento compulsivo dos usuários e não tomam nenhuma providência? Até onde essas plataformas têm responsabilidade pelas propagandas chamativas e muitas vezes abusivas que induzem consumidores ao jogo em vista de enriquecimento rápido e fácil? E essa discussão ganhou ainda mais força através da regulamentação das apostas no Brasil, pela Lei 14.790 de 2023. O problema das apostas deixou de ser apenas entretenimento. As plataformas de apostas cresceram de forma gigantesca no Brasil. E junto com esse crescimento vieram também casos de vícios em jogos, endividamento familiar, perda de patrimônio, empréstimos, comprometimento de renda e até problemas graves de saúde mental. Hoje já existem milhares de relatos de pessoas que perderam salário, aposentadoria, economias e até bens de família dentro dessas plataformas. E é exatamente aqui que surge a responsabilidade jurídica das bets. O que diz a lei que regulamenta o assunto? A Lei 14.790 de 2023 trouxe regras importantes para o funcionamento de apostas no Brasil. E um dos pontos centrais da lei é justamente a proteção ao consumidor. A legislação estabelece mecanismos para a prevenção do jogo compulsivo, proteção da saúde mental dos usuários, transparência das operações e controle das práticas abusivas. E ainda trouxe claramente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação comercial. Ou seja, as plataformas não podem simplesmente lucrar ilimitadamente, ignorando sinais evidentes de comportamento patológico. As bets têm o dever de monitoramento? Essa é uma discussão jurídica muito forte atualmente. Quando a plataforma identifica movimentações claramente anormais, como apostas contínuas durante horas, perdas sucessivas elevadas, uso excessivo de crédito, comportamento compulsivo repetitivo ou movimentação incompatível com a renda, surge o debate sobre o dever de intervenção da empresa. Porque pelo Código de Defesa do Consumidor e pela própria regulamentação do setor, existe o dever de boa-fé, segurança e proteção do consumidor vulnerável. E isso pode incluir alertas, limitação de acesso, suspensão temporária, mecanismo de autoexclusão e bloqueio preventivo em situações graves. A omissão pode gerar responsabilidade civil? Sim, pode. Quando a empresa estimula comportamento compulsivo, omite os riscos, ignora sinais evidentes de vício ou falha na adoção de medidas de proteção, ela pode ser responsabilizada sim, judicialmente. E isso pode envolver danos materiais, danos morais, devolução dos valores em situações específicas e a responsabilização por práticas abusivas, especialmente porque o consumidor é considerado parte vulnerável na relação de consumo. Especialmente porque o consumidor é considerado parte vulnerável na relação de consumo. A publicidade também entra nessa discussão. Outro ponto importante: muitas campanhas publicitárias vêm da ideia de lucro fácil, sucesso financeiro e enriquecimento rápido. E isso pode violar princípios do Código de Defesa do Consumidor. A publicidade deve ser clara, responsável e transparente quanto aos riscos envolvidos. A omissão dos malefícios do jogo compulsivo também pode ser interpretada como prática abusiva. O judiciário brasileiro começa a enfrentar esse tema. Os tribunais ainda estão construindo entendimento sobre a nova realidade digital das apostas, mas a tendência é que aumente as ações judiciais envolvendo superendividamento, vício em jogos, publicidade abusiva e responsabilidade das plataformas, principalmente nos casos em que houver omissão diante de comportamento claramente compulsivo do usuário. O debate não é sobre proibir apostas. O ponto central é:
Até que ponto empresas bilionárias podem lucrar sem responsabilização social quando identificam consumidores em situação de vulnerabilidade? A Lei 14.790 de 2023 trouxe um novo cenário jurídico no Brasil e provavelmente veremos muitos processos judiciais discutindo exatamente esses limites nos próximos anos. Me conta aqui nos comentários, você acredita que as plataformas deveriam bloquear usuários em casos de vício evidente? Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.